Olá, continuando nossas aulas sobre Max Weber, hoje veremos a divisão social proposta por Weber, estaremos fazendo pontos de comparação com a teoria marxista. Na sequência, abordaremos, ou melhor, faremos uma revisão sobre a visão de sociedade, de visão que Durkheim possuía. Lembro ainda que os slides da CED estão abordando sobre a questão da violência em Weber. Este tema nós também teremos, porém vamos deixar a coisa bem fechadinha, no sentido que vocês possam ter o melhor entendimento, melhor esclarecimento. Inclusive, um dos próximos vídeos que eu farei será pegando o material da CED e comentando um pouco sobre ele, fazendo algumas correções que são necessárias. Pois bem, vamos dar sequência aqui. Aqui, pessoal, eu também aproveito para lembrar que este material vai ser disponibilizado no Classroom de vocês. Primeiro, estarei postando esta apresentação. Na sequência, deixarei disponível os slides para que vocês vejam melhor, com mais calma. Então, fiquem tranquilos quanto à disponibilidade do material. Weber, como já mencionei diversas vezes, dá uma importância tremenda para a racionalização. E podemos dizer que, além da racionalização, Weber também valorizava, e muito, o sentido. Lembram que em slides anteriores eu mencionei que temos ação social e imitação social. A diferença é que na imitação não tem sentido. Você não tem um significado para o ato. Já na ação, tem um sentido, que pode ser racional segundo fins ou valores, pode ser emotivo, afetivo, enfim. O importante é que haja algo que motivou a ação. Não como já dei o exemplo, né? Todo mundo faz, eu também vou fazer. Não. E Weber, diferente de Marx, percebe que a sociedade é mais do que economia. É mais do que você separar ricos e pobres, por exemplo. E ele percebe que religião e cultura são cruciais para toda e qualquer sociedade. Ou seja, podemos explicar a sociedade também olhando a religião, olhando a cultura e por aí vai. E aqui chegamos ao ponto central, né, que é a divisão social para Weber. Né? Weber, ele realiza uma divisão muito mais ampla que a versão fechada de Karl Marx. E ele coloca classes, que seria o poder econômico, status, que podemos também chamar de estamento ou estamentos, e os partidos. E Weber reconhece que esses estratos sociais, no sentido de camadas, podem ter diferentes origens. Não é apenas uma única coisa. E isso torna a teoria weberiana mais complexa e acaba afastando aquelas pessoas que querem a visão mais simples,
aquela visão preto-branco, 880, e que são incapazes de perceber que o mundo e a sociedade possuem diversidade, possuem elementos que não podemos resolver de uma forma tão simples. E veremos aqui, lembrando, esta apresentação é apenas uma introdução, vamos aprofundando, sempre na medida do possível. E aqui, resumindo, né, temos a divisão econômica, política e social em nossa sociedade. E agora para pensar, tá, Weber faz toda uma divisão bonita, diz que temos elementos para cá, para lá, assim, de divisões, e Marx coloca, basicamente quem tem o poder financeiro e quem recebe uma parcela mínima desse poder para a sua subsistência. Logo, quem tem o poder econômico não vai ter prestígio, não vai ter acesso total aos meios de produção. Então, aqui a pergunta, Marx não estaria correto em focar no poder econômico? E a resposta é parcialmente. Lembrando que Marx e Weber possuem 25 anos de diferença. Lembrando, por exemplo, que Marx viveu num período onde o trabalhador realmente era superexplorado, o capitalismo estava se expandindo de uma forma violenta, e já Weber conseguiu ver o capitalismo no seu período de, vamos dizer assim, início da maturidade. E aqui temos o velho dilema que é a sociedade humana é muito mais complexa do que qualquer teoria. Por isso que não adianta ficar pegando um teórico, dois, e querer explicar. Elementos na sociedade acabam mudando. Devemos sim utilizar as teorias como base, como fundamento, mas não como a última palavra. E aqui, ó, a cultura influencia a religião, a classe, sentido econômico, partido, poder, e tem toda a questão da racionalização. Será que, por exemplo, um grupo econômico realmente vem apoiar um grupo X no poder? Ou será que existe uma busca por um interesse comum? Assim, por exemplo, como relação cultura e religião. Então, se a gente for analisar, vamos perceber que diferentes grupos podem se relacionar buscando um ponto de interesse em comum, ao mesmo tempo que pode existir um certo confronto entre diferentes segmentos da sociedade. E uma das coisas mais importantes que Weber desenvolveu em sua teoria foi justamente colocar o sujeito como centro da pesquisa. Só para compararmos, Durkheim considera que o coletivo, a sociedade, é o centro. Aqui devemos lembrar da jaula de ferro que estudamos, né? Vamos fazer aqui. Tá? A jaula de ferro que vimos que Weber desenvolveu. E é muito importante ter sempre a jaula de ferro ou grade de aço, como preferir traduzir, né? Que é o quê?
que é Weber dizendo, olha, eu não falei que o sujeito decide tudo, mas que situações na sociedade passam pela ação social dos indivíduos. Isso em qual sentido? Se de um lado, Durkheim considera que o sujeito tem pouca flexibilidade devido às regras impostas pela sociedade, e lembrando, nem sempre no sentido negativo, mas sempre no sentido de autopreservação da nossa vida, da nossa sociedade, Weber considera que essas regras, elementos, agem como uma força invisível quando o sujeito vai tentar burlar, vai tentar manifestar algo diferente delas. Então, aqui, reforçando, o coletivo para Weber nunca foi negado. Ele apenas considera que, para você compreender uma ação, você deve buscar o que motiva cada pessoa. E a capacidade da racionalização foi explorada por Weber. Então, com isso, ele pôde perceber que existem grupos de interesse. Pode ser religioso, econômico, social, cultural, político e por aí vai. E agora as classes sociais. Segundo Weber, né? E a visão de Weber vai muito além do esboço que foi traçado por Marx. Reforçando sempre, a teoria de Marx explica bem o capitalismo nos seus primórdios. Porém, Marx não conseguiu ver o desenvolvimento, não conseguiu ver que o capitalismo respondeu a críticas que havia contra ele. E agora, o sentido da economia. Né? Weber faz uma breve classificação. Ele chama de classe alta, ou burguesia propriamente dita, aqueles que tinham propriedades e poder financeiro. Banqueiros, por exemplo. A classe média, que também era chamada de colarinhos brancos, ou burocratas, que eram aqueles que trabalhavam em escritórios, né? Trabalhavam atrás das mesinhas, por isso o nome é burocrata, que o nome era o burros da mesinha, e que tinham uma condição financeira, mas nem sempre conseguiam ter a propriedade. Ou conseguiam a propriedade, mas não tinham poder financeiro a ponto de influenciar decisões. A classe média baixa, ou como Marx diria, a pequena burguesia, hoje seria, sabe aquele cara que tem um negócio, tem um comércio que está praticamente falido, mas ele se acha na mesma posição que um grande comerciante. É mais ou menos isso. Então, já não teria a questão de posses, sofreria um pouco na questão financeira, mas estava melhor do que o chamado colarinho azul. E por que colarinho azul? Ou classe baixa? Vamos colocar aqui. Aqui. Colarinho azul, né? Não vou escrever azul, que a cor já está azul. Isso seriam os trabalhadores braçais, seriam aqueles grupos de pessoas que, sem propriedade e sem o mínimo poder financeiro, apenas trabalhando para a sua subsistência. Marx faz o seguinte, ele passa a linha aqui, vamos fazer melhor.
né? Ó, ele faz essa divisão. Ou seja, coloca a classe alta, a burguesia, e abaixo dela todos somos proletários. Então, Marx divide a sociedade em burguesia e proletariado. Weber considera que cada grupo, classe média, média baixa e classe alta, possui interesses. Porém, eu faço a seguinte pergunta: será que alguém da classe alta que tem a mesma religião de alguém, vamos pegar aqui, de uma classe média baixa, não vai ter pontos, contatos em comum? E será que se tiver duas pessoas, vamos supor assim, um cristão e um muçulmano na classe alta, eles vão se entender, talvez numa relação comercial, mas será que em outras relações o entendimento vai ser o mesmo, vai ser harmônico? É isto que Weber nos desafia que pensemos. E aqui, né, o trabalho burocrático comum à classe média, hoje também à classe média baixa, né, que seria o trabalhador assalariado, né, que não é braçal, mas mesmo assim, e às vezes, trabalha muito mais. E o status social, né, notem aqui, né, é um elemento importante. Por exemplo, será que youtubers, hoje mais recentemente, tiktokers, snappers, que, coitado, estão falidos, né? Enfim, eles não... Esse status traz benefício? Traz, inclusive até posses materiais. Hoje, talvez, Weber fosse analisar o status das redes sociais como um status diferente daquele status padrão da sociedade, que vem pelo prestígio, que vem pela fama, seja financeira, seja por questão de estudos, e por aí vai. Por fim, né, temos essa reflexão. Como separar? Primeiro, use a ferramenta tipo ideal. Vamos lembrar sempre o seguinte: Marx faz uma divisão dualista. Durkheim já é o sociólogo da unificação. Ele busca unificar, né? Busca unificar os grupos, busca sempre estar trabalhando no sentido de corrigir a anomia e divisões que a sociedade possam ter. Weber, porém, faz separações para melhor estudar. Então, vamos lembrar também que Weber jamais negou a influência do poder econômico. Pelo contrário, ele sempre reforçou o poder econômico. Mas ele percebia que havia também outras coisas na sociedade, como cultura, religião, até mesmo questão racial, que ele não chegou a desenvolver, mas ele percebia que temos esta diversidade. E Marx, por sua vez, só levava em conta o lado econômico. Agora, religião, cultura foram abordadas por Weber, foram abordadas em outra visão para Durkheim, porém, Marx não as aborda. Teóricos marxistas, sim, fizeram um bom trabalho sobre isto, né? Mas o Marx, não. E aqui, pessoal, uma simples revisão. Lembrando aqui, classes, né? Vai ser o poder econômico, a questão de profissões. Por isso que, às vezes, temos atritos. Para citar aqui o ato médico, que foi uma discussão que, por exemplo, um fisioterapeuta só poderia dar início a um tratamento se o médico recomendasse, e deu toda uma treta por conta disso. Os estamentos, que também poderia vir a ser como status, que envolve o prestígio. Então, como eu mencionei, um influencer, por exemplo, ele pode ter um prestígio
e não necessariamente ter o poder econômico. E esse prestígio também é limitado para certos grupos. Um outro exemplo, uma pessoa que tem um prestígio em sua comunidade religiosa não terá esse prestígio numa religião diferente da sua. E a questão dos partidos, né, que é o quê? São grupos, seriam assim grupos que buscam o poder. E partido, para Weber, não é apenas partido político. Por exemplo, você mora num apartamento que está num prédio. E você chega, conversa com o vizinho e vocês dois decidem disputar a eleição para síndico do prédio. Foi um partido criado buscando um poder, ainda que mínimo. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui esta apresentação. Reforçando, os slides estarão disponíveis na sequência. Primeiro será este vídeo, né? Espero que vocês revisem. Será um dos temas da nossa avaliação. Como prometido, já estou preparando novos slides sobre a questão da violência segundo Weber. E vamos manter esses conteúdos para a nossa primeira avaliação.